Lava Jato, mais uma vez operando para os Estados Unidos para desnacionalizar um setor inteiro da economia brasileira, a petroquímica. As pessoas podem não ter uma noção do que é a Braskem. A Braskem ela é a sexta maior produtora de polímeros do mundo. Se a gente for falar em termos de plástico, do chamado plástico verde, biopolímeros, a Braskem é a maior produtora do mundo. A Braskem, plástico para embalar, o plástico que é usado para rótulos e embalagens, que é o polipropileno, a Braskem ela domina o mercado americano e é uma das maiores empresas dentro do mercado alemão. Olha só. Então, nós estamos falando de uma empresa monstruosa, uma das maiores fabricantes de petroquímicos do mundo. A Braskem tem unidades em vários países do mundo. É uma multinacional brasileira que domina, que é uma das principais empresas de um segmento importantíssimo do mercado internacional. A perda de uma empresa como a Braskem para o capital nacional significa mais um duro golpe no processo de desindustrialização brasileira. Ao que? Há 2 semanas atrás a gente comentava aqui da Braskem? Um mês atrás, foi 22, né? Foi 22 de agosto. Um mês atrás a gente comentava da Braskem. O que a gente falava? Olha, tá esquisito esse negócio aí. Então, na casa do Maurício Ferro tá esquisito. Aí logo em seguida, manteiga. Nós falamos, o grande filé, o suculento que tem isso daí em cima da Odebrecht é o quê? É Braskem. Passa um mês, a Braskem, a Odebrecht retoma o processo para venda da Braskem. Exatamente. Ou seja, não é tão difícil prever a realidade, não é mágica, não é poderes sobrenaturais, é simplesmente ler o que acontece e ler minimamente nas entrelinhas. E não ter rabo preso, Carlos, porque o problema é que, por exemplo, muitas pessoas, como o ariete usado ia ser o Guido Mantega, muitos blogs aí que orbitam PT ficariam constrangidos em poder dizer o que a gente disse. Olha, essa história aí de atrás do Guido Mantega é porque ele veste 2 chapéus. Ao mesmo tempo que ele é um quadro histórico do PT, ele foi ex-ministro da Fazenda e nessa qualidade ele conhece, embora não nada leve a que participasse, mas ele conhece o esquema de compra da grande corrupção. Qual que é a grande corrupção? A captura das instâncias de decisão de política econômica, macroeconômica do Brasil, Banco Central, enfim, Copom, etc., e a compra de informações privilegiadas e até alguma medida de determinação, se o juro sobe, o juro cai, qual vai ser o câmbio, faz ou não faz, swap cambial e tal, etc. Esse tipo de coisa que possibilita a grande corrupção e o grande roubo do Brasil pela finança transnacional. Isso aí vem há décadas e décadas e, infelizmente, não parou no governo do PT. Diversas pessoas levam a crer, enfim, relatos nesse sentido. Tanto o próprio Palocci falou que iria falar sobre isso a Lava Jato não se interessou, e o próprio Guido Mantega fez saber que se o pessoal não tirasse ele da prisão, que ele ia mencionar coisas desse sentido também. Então ele queria ao mesmo tempo passar um recado do PT, que o PT tinha que tirar ele de qualquer jeito, mas também passar um recado ao verdadeiro poder, a finança. E onde que entra a Braskem nessa história? Por que tinha que ter essa faca no pescoço da banca, para além da faca no pescoço da própria Odebrecht? A Odebrecht já está com a faca no pescoço há muito tempo. Ela faz tudo em comum acordo com a Lava Jato, mas numa posição de subordinação. Mas por que precisava de uma faca no pescoço na banca e o Guido Mantega foi utilizado? Porque a Braskem era a garantia que a família controladora do Odebrecht, a família Odebrecht, tinha dado aos grandes bancos do Brasil, acho que tem BTG Pactual, tem Bradesco, tem Itaú, enfim, deve ter Banco do Brasil, deve ter os bancos públicos, todos esses aí devem estar, enfim, houve um consórcio de bancos, e acho que é uma coisa de dezenas de bilhões, um valor alto, assim, alguma coisa como quase 20 bilhões, um valor muito alto mesmo de dinheiro, esse empréstimo aí. A Odebrecht já está atrasada no pagamento, por isso até já pediu recuperação judicial, e aí a Braskem, ela era a garantia. Então, se a Odebrecht não honrar esse compromisso, aí as ações da Odebrecht na Braskem devem ir a leilão, ou então no segundo tempo pode até você ter a chamada dação em pagamento, que é você pegar e essas próprias ações passarem para o banco como pagamento.
as ações na Braskem. Lembrando que a Braskem, você que não conhece, é a virtual monopolista do setor de petroquímica. É um setor inteiro da economia brasileira. A petroquímica é controlada pela Braskem, que é uma empresa privada com controle da Odebrecht, mas em que a Petrobras é uma minoritária relevante. O que é uma minoritária relevante? Ela tem quase metade da empresa, 40% ou mais de 40%, uma coisa assim. E a Braskem sempre foi poupada na Lava Jato. Nunca, embora investigassem propina paga, né, dinheiro do Odebrecht para político e tal, todo mundo que trabalhou ali dentro sabia que o que acontecia na Odebrecht acontecia também na Braskem. Nós revelamos isso aqui, se alguém não tinha imaginado que poderia ser o mesmo grupo econômico, a mesma cultura empresarial e das suas relações com o poder político, nós publicamos no final de 2017, início de 2018, o relato daquela nossa fonte dentro do TI da Odebrecht falando, olha, que tem coisa esquisita, tem, eu vi essas planilhas e tudo, tinha Braskem, tinha Tucano, não sei o quê, e não apareceu nem Tucano nem Braskem. Aí ali a gente já ficou, né, com a antena ligadona, assim, ó, Braskem, tem alguma coisa esquisita, Braskem e tal. E isso é só você publicar em Duplo Expresso. Janeiro de 2018, o artigo publicado dessa fonte, tem o áudio lá, se você colocar áudio no campo de busca, você vai encontrar essa publicação. E aí, qual é a questão? Normalmente, quando você faz, então, um penhor das ações, como deve ter sido, eu trabalhei com isso, na época lá eu trabalhava em grandes escritórios, com Project Finance, você faz o penhor das ações e tal. Em geral, nesse contrato, você não pode vender essas ações, você não pode alienar. Então, a família Odebrecht não poderia vender o controle da Braskem sem a concordância dos credores, que tem a Braskem, as ações dos Odebrecht na Braskem, como garantia. Então, você precisava de um instrumento de chantagem contra os bancos para fazê-los aceitar essa venda, porque eles estão perdendo a garantia. A dívida não é da Braskem, a dívida é da Odebrecht. Então, como que a garantia que eles tinham contra a dívida do Odebrecht vai passar para uma outra entidade, com toda a certeza transnacional, vai ser desnacionalizada a Braskem e, por tabela, vai ser desnacionalizado o setor da petroquímica. Como que eles conseguiriam fazer a banca concordar em perder a sua garantia, né, e ficar aí na dependência da Odebrecht honrar ou não seus compromissos? E a gente tem aí muita incerteza quanto a isso. A Odebrecht está em recuperação judicial. A faca no pescoço foi o Guido Mantega, né, e a gente publicou semanas atrás. Então ontem eu republiquei, um mês atrás, ontem eu republiquei esse artigo, o caso ao qual se fazia referência, eu botei um novo título aqui, ó. Sim, Lava Jato usa Mantega, né, o Guido Mantega, para desnacionalizar a petroquímica, E o Duplo Expresso acerta mais uma, hein? Aí entrando aqui nessa postagem, vamos lá, olha aí. Primeiro tem essa colocação aqui, você que me alertou para isso ontem quando a gente conversava, que sai essa matéria Sim. aqui na revista Exame, ó, vamos abrir ela aqui, dizendo que que a família Odebrecht mudou de ideia, gente. Antes eles não queriam, mas agora já pode vender, olha só. Então aqui, sai na sexta-feira, no fim da tarde, essa notícia aqui, mercado fechando de ações, ou sai 4h22, mas deve ter saído um pouco antes disso, mas ainda há tempo de ter impacto no mercado de ações. Então, a ação da Braskem dispara com possível venda de controle pela Odebrecht. A empreiteira teria contratado o banco para retomar o processo de venda da petroquímica. Aí você me marcou lá e aí eu compartilhei imediatamente falando, né? Ó, mais um CQD, mais um como queríamos demonstrar. A Lava Jato rompeu um pacto secreto com a banca. Foi para cima de Guido Mantega para forçar Bradesco e demais bancos a aceitar perder a garantia do empréstimo multibilionário ao Odebrecht. Qual era a garantia? A Braskem. E aí você vai se perguntar, por que só então no Duplo Expresso vai sair isso? Que não vai sair no PIG, o Partido da Imprensa Golpista, é de se compreender, é o golpe, né? É o golpe, é o diário oficial do golpe. O problema é quando tem o diário oficioso do golpe, que é o Piguinho Vermelho, que não vai falar disso, porque pega pessoas que estão penduradas aí com o rabo preso do PT.